Nas últimas semanas, como a gente tem anunciado, compartilhado e vivenciado aqui no nosso momento de culto, nós estamos tomando tempo para refletir sobre o Evangelho de Lucas. A gente está sendo moldado, pelo nosso bondoso Deus em Jesus Cristo e a viver uma vida de perdão. Claro que isso não é um momento único na vida, mas é um processo onde a gente vive uma vida de perdão. Até naquele texto do Evangelho, o próprio Jesus vai dizer: se alguém se arrepender e pedir perdão, perdoe, mesmo que seja 7 vezes no dia. É um processo. Na semana passada nós fomos levados a meditar sobre uma parábola muito especial, a parábola dos 10 leprosos que, ao serem curados, um deles volta para agradecer, ele cai de joelhos diante de Jesus e dá graças a Deus. Um encontro maravilhoso. E nesse encontro nós fomos moldados novamente a pensar a respeito da gratidão, que novamente não é um momento único na vida, mas é uma caminhada onde a gente agradece e reconhece as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. E hoje novamente, nós estamos sendo moldados por Jesus, convidados por Jesus a pensar sobre uma vida de oração. Que novamente não é só um momento que eu faço e depois eu esqueço, mas é uma vida acompanhada por Jesus, uma prática onde a gente leva os nossos pedidos e agradecimentos ao nosso bondoso Deus. Nesse Evangelho, a gente tem, no capítulo 18, logo no primeiro versículo, ele começa dizendo assim: Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Nós temos poucas parábolas que Jesus ele explica o que significa a parábola que ele vai contar depois. São poucos os momentos, mas aqui ele deixa bem claro qual é o objetivo dele contar aquela história. Então a gente já entra naquela história com essas lentes sobre os nossos olhos. É sobre oração. É sobre oração. Mas numa perspectiva de orar sempre e nunca desanimar. Talvez a oração tenha sido uma das práticas mais incentivadas por Jesus. Talvez até muito mais do que a prática do perdão e da gratidão. A prática da oração é uma das ações mais incentivadas por Jesus, mas não tanto no sentido de Jesus falar assim: orem. Tem alguns momentos, como o texto de hoje, orem, nunca desanimem de orar. Mas a gente vai perceber na vida de Jesus que era uma vida de oração. Uma vida de oração. Então, ele passava de milagres, de ensinos e saía para orar. A vida dele demonstrava que a vida do Filho de Deus, que é acolhido nessa família da fé, é uma vida de alguém que exercita a oração. Porém, não sei vocês, mas às vezes, quando eu olho para esse texto e para esse versículo, como tem outros também, às vezes dá um certo peso sobre os nossos ombros. Porque talvez a gente não tenha orado tanto quanto a gente gostaria de orar. O quanto a palavra de Deus nos motiva a orar. Parece que, por um lado, a gente é motivado a orar, mas por outro, parece que a gente sente: mas eu não estou fazendo o quanto eu gostaria de fazer. E tem várias razões que a gente pode tentar explicar isso. Quem sabe é o nosso tempo, a nossa correria da vida. Parece que o tempo nos consome. É muito mais fácil falar do que fazer. É fácil falar: tira 5 minutos do teu dia para ter um momento de oração. Mas é muito mais difícil você tirar os 5 minutos do dia para realmente fazer isso com uma prática constante do dia a dia. Como é que você tem feito? Como é que você tem separado um momento para com Deus? E quando eu faço essa pergunta para vocês, eu estou fazendo para mim também.
é um exercício diário e não é algo simples. Talvez em outras situações a gente deixe de vivenciar o momento da oração porque a gente acha, isso não é para mim. Tem pessoas que fazem melhor do que eu. Tem pessoas que falam melhor do que eu. E quase que a gente está pegando a oração e colocando para um grupo especial de pessoas, vou colocar entre aspas aqui, que são os especialistas da oração. Vamos deixar para esses orarem. Porque eu não sei as palavras certas, eu não sei como fazer. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a oração é para a igreja, é para todos nós vivenciarmos isso. E eu não acredito que existam especialistas da oração, porque se eu sou pastor e parte do meu ministério é a prática da oração, e eu me vejo no meu escritório várias vezes, sem ter o que dizer, me faltam palavras, eu acho que às vezes aquele momento não é tão fluido como eu gostaria que fosse. Não existem especialistas da oração. Existem pessoas que humildemente chegam até o bondoso Deus e abrem o seu coração pedindo e levando as suas angústias e prontos para esperar. Simplesmente isso. Prontos para esperar. E talvez esse seja a terceira razão que a gente tem um pouco de dificuldade em praticar a oração. Justamente porque parece que aquilo que a gente ora, parece que demora para acontecer. E às vezes a gente não vê o resultado das coisas que a gente tem orado. Mas afinal, para que serve a oração se aquilo que eu oro, se aquilo que eu peço não acontece? E é justamente sobre essa terceira imagem, talvez essa terceira dificuldade, que eu quero introduzir a parábola que Jesus nos conta hoje do juiz e da viúva. Vocês vão perceber que tem dois personagens aqui. Tem alguém que já tinha tudo na vida e uma outra pessoa que não tinha nada. Alguém que era do topo da sociedade, com autoridade para decidir, e a outra pessoa à margem da sociedade, sem condições de definir a respeito da sua vida, sem voz, sem direito. Por um lado, tinha um juiz que, como eu disse, ele não temia Deus e nem as pessoas, ou seja, ele não se importava com a opinião das pessoas. Por outro, tinha uma viúva que buscava por justiça. A gente não sabe, o texto, o próprio Jesus não comenta aquilo que aconteceu com ela, mas ela precisava resolver uma questão que só um juiz poderia solucionar. Por um lado, a gente vê um juiz que, apesar de não se importar com a opinião alheia, não quer ser incomodado também. Mas a gente vê uma viúva que não para de incomodá-lo. Durante um tempo, diz o texto, que ele não dá a mínima para ela. Muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, não deu atenção. Porém, a viúva foi tão insistente, ao ponto desse juiz mudar de ideia e julgar favorável, justamente pela insistência dessa viúva de ir ao encontro desse juiz todos os dias. Então Jesus explica essa parábola para nós. Além de ele dizer sobre o que a parábola é, depois dela ele vem e explica para nós. E olha que interessante, Deus é comparado com um juiz desonesto, mas no sentido do contraste. Porque se um juiz que não teme a Deus, não se importa com a opinião das pessoas, julga a favor de quem sofre, ou seja, vai ao encontro de quem é injustiçado, muito mais a Deus que é santo, que é perfeito, ou seja, com absoluta certeza, vai ouvir os clamores do seu povo. E aqui está a promessa de Deus. Deus, Ele ouve as nossas orações. Não é alguém que demora para ouvir. Não, Ele ouve aquilo que está nos nossos corações, nossos gritos de socorro, nossos gritos de ajuda. Ele ouve. Agora, talvez você esteja pedindo por algo específico na sua vida.
por uma situação que esteja acontecendo e de repente, ou talvez, você se pergunta, mas até quando, Senhor, eu vou precisar continuar orando, pedindo? Até quando o Senhor vai, então, atender o meu pedido e o meu clamor por ajuda? Talvez essa semana eu fiquei lendo e pensando um pouco sobre esse tipo de pergunta. E me veio na mente e eu me deparei com essa imagem. Não é para nós difícil a gente perceber, imaginar um arbusto de rosas, né? Não é bonito? Acho que talvez uma das flores mais bonitas. E quando a gente olha para uma imagem assim, a gente não tem como não contemplar a sua beleza. Só que às vezes a gente se esquece que grande parte do tempo, esse arbusto de rosas mais parece um monte de espinhos. Grande parte do seu tempo, as rosas não estão ali. Muito mais um monte de espinhos. É feio. Não sei se vocês gostariam de ter na frente da casa de vocês, lá não sei quantos meses do ano, esse monte de espinhos, para de repente, um pouquinho de tempo, ter as rosas bonitas, sendo recebendo as pessoas que chegam na casa de vocês. O fato é que a nossa vida pode ser talvez comparada com esse arbusto de rosas. E a prática da oração como o cuidado justamente para fazer com que essas rosas venham a florescer. Justamente para cuidar de rosas e de plantas, não é algo tão simples assim. A gente precisa fazer o quê? Cuidar da terra, regar, a gente precisa podar. Isso não é algo que a gente faz uma vez apenas e deixa que as coisas aconteçam. Isso a gente precisa fazer todos os dias, ou de uma forma muito frequente. Porque seria ilógico a gente dizer assim, não quero mais cuidar da terra, não vou cuidar mais da planta, não vou mais regar, não vou mais podar, e esperar que lá, no tempo certo, ela produza as flores. A gente sabe que não vai acontecer, né? Mas se a gente manter e tiver paciência, com calma, cuidando da terra, podando, a gente não sabe, de repente, em uma semana, um mês ou em alguns meses, essa flor ou esse arbusto pode florescer. Talvez essa imagem, vou colocar aqui que daí fica mais bonito para vocês, né? Talvez essa imagem, ela nos ajude a pensar um pouco mais sobre o que é oração e o poder da oração. A gente não necessariamente faz uma oração e logo ela está assim bonita, florida, e a nossa vida tudo acontece naturalmente. Não. Na verdade, boa parte da nossa vida, da nossa caminhada, é de cuidado. É de ser cuidado. E o incrível, e o que a palavra de Deus ela nos leva a meditar, é que justamente Deus tem cuidado da nossa vida e do nosso coração, nos trazendo o alimento correto. O batismo, a ceia, a palavra de Deus. Muitas vezes até com a palavra de lei, que é a poda, né? Justamente que aqueles galhos secos que Deus vem lá e prepara, cuida de cada um de nós, justamente para que no momento certo, na hora certa, de acordo com a vontade de Deus, as bênçãos, os frutos possam ser colocados em nossas vidas. Então vem a pergunta que a gente está fazendo hoje. Como nós podemos viver uma vida em constante oração? Em constante oração. Talvez o salmo do dia nos ajude a pensar um pouco melhor sobre isso, sobre esse cuidado que Deus tem na vida de cada um de nós. O salmista, ele começa dizendo: olho para os montes e pergunto, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez o primeiro aspecto da gente pensar a respeito de uma vida de oração é reconhecer quem é o meu Deus. Quem é esse Deus? E a quem eu estou gritando por ajuda? Não estou pedindo ajuda para mim mesmo ou para pessoas, mas eu estou pedindo ajuda para o Deus Criador que fez os céus e a terra. E em segundo lugar, esse Deus, Ele está presente cuidando de nós em todos os momentos da nossa vida.
E o Salmo, ele continua dizendo, Ele, Deus, o seu protetor, olha que imagem, nunca dorme e nem cochila. Esse Deus que cuida de nós, nunca dorme e nem cochila. A verdade é que Deus tem cuidado da nossa vida muito tempo antes de nós reconhecermos ou percebermos essa ação de Deus. Por um Deus que não dorme e não cochila. Às vezes a gente se esquece que o próprio Senhor Jesus tem cuidado da sua igreja, tem trabalhado na sua igreja, justamente para que cada um de nós pudéssemos ser cuidados e florescer, né, as bênçãos e os frutos da fé. Jesus viveu em constante oração, e ainda hoje, como a gente vai perceber lá no Evangelho de João, também no Evangelho de Mateus, que Ele ora por aqueles que ainda vão chegar à fé, e Ele está presente em todos os momentos da nossa vida até o fim. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele cuida de nós. Ele tem orado por você, muito tempo antes da gente existir. Por isso, esse Senhor que cuida de nós, como um Deus que não dorme e não cochila, Ele nos leva a viver uma vida de oração dia e noite, nos ensinando a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E pedindo que venha o teu reino aqui entre nós. Então a gente pede, ó Senhor, que o teu reino esteja entre nós, na nossa vida, no nosso coração, todos os dias. Mas eu reconheço que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas então Jesus termina com essa pergunta, que para mim eu parei para pensar um pouco sobre ela. Mas quando o Filho do Homem vier, será que Ele vai encontrar fé na terra? E eu fiquei pensando, mas o que oração tem a ver com a fé? Se Ele está falando sobre oração, né, por que Ele está falando se vai encontrar fé na terra? Muitas vezes a gente, até nos pedidos de orações que a gente faz, é num sentido horizontal muitas vezes. A gente pede pela nossa família, a gente pede, né, pela saúde, a gente pede por trabalho, a gente pede pela guerra, ou seja, situações que acontecem no nosso dia a dia e que Deus nos pede para fazer isso. Mas hoje, essa palavra do Senhor está nos convidando a refletir que a oração também pode ser no sentido vertical, no sentido de nos manter unidos e preservar essa comunidade e as pessoas que estão aqui em fé, para que quando chegar o dia final, o nosso bondoso Deus possa realmente encontrar fé na terra, ou seja, encontrar pessoas que estão orando, estão colocando as suas vidas nas mãos dele. Por isso, assim como a gente viu há 3 semanas atrás, que perdão tem tudo a ver com fé, e os discípulos simplesmente pediram, aumenta a nossa fé. Assim, na semana passada, quando um dos samaritanos se coloca de joelhos e agradece a Deus, e Jesus fala, vá em paz, porque tua fé te salvou. Assim também, movidos, né, por essa oração que nós queremos fazer diariamente, nós queremos pedir para que a nossa fé seja fortalecida, para que a esperança em Jesus seja restaurada, para que nunca falte alimento da palavra do Senhor, para que quando, enfim, chegar o dia final, o Salvador Jesus encontre uma comunidade alegre, unida, aguardando a vinda de Cristo em constante oração. E para finalizar, eu gostaria de dar talvez uma pequena reflexão para que a gente possa talvez aplicar no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente vê, eu penso na oração nessa seguinte perspectiva, né? A oração começa comigo, ela vai até Jesus, ou seja, a gente vai até a palavra e volta até nós. A gente pensa nessa perspectiva da oração, a gente começa a oração, leva até Deus e recebe. Mas eu quero convidá-los a pensar na oração nessa perspectiva, onde a gente ouve a palavra de Deus, é nutrido dessa palavra, essa palavra
que cuida da nossa vida, das nossas esperanças, e a partir dali a gente responde em oração. Volta para Jesus. E é nesse ciclo de palavra do Senhor e oração, palavra do Senhor e oração. A palavra do Senhor e oração. A oração nunca ela está isolada da palavra. Algo que de repente eu faço simplesmente porque eu estou fazendo. Não, deixa a palavra de Deus fluir. E ali você vai ter o que dizer, o que orar. Isso vai tirar um peso muito grande daquele dever, ore, ore, ore. Mas a gente vai ouvir e ser alimentado dessa esperança, e a gente vai naturalmente colocar essas angústias e as aflições que estão em nossos corações. E agora uma sugestão que de repente, se vocês quiserem fazer no dia a dia de vocês. Há uns meses atrás, um grupo aqui da congregação chamado Grupo Amai-vos começou, esse movimento começou até pelo próprio grupo. Uma vez por semana, alguém grava uma oração mesmo e compartilha no grupo. Toda terça-feira, às 20 horas, alguém grava uma oração e compartilha com o grupo. Isso tem sido, eu vou dizer por mim, muito interessante, porque tem sido um momento também de devoção, onde, após a leitura da palavra, a gente ouve a voz de outras pessoas que estão orando uns pelos outros. Quem sabe você não possa pegar algumas pessoas, convidar algumas pessoas para vivenciar um grupo de oração. Uma vez por semana, cada um deles orar uns pelos outros. Isso não precisa estar conectado com a atividade de uma congregação. Isso é a vida de todos nós, que nós podemos fazer individualmente com as pessoas pelas quais Deus nos confiou. Isso nos tira o peso e o dever da oração como obrigação e nos convida a exercitar como fruto da fé, sabendo que mesmo antes de nós existirmos, Deus estava cuidando de nós. Assim como termina o Salmo 121, Ele guardará você quando você for e quando voltar, agora e para sempre. Amém. Nos colocamos em pé. Oremos. Amado Pai Celestial, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui na Tua casa, para ouvirmos a Tua palavra e o Teu desejo que cada um de nós possa viver uma vida de oração. Invita o Espírito Santo para nos levar a praticar, a cuidar do nosso coração e da nossa vida, para que em todos os momentos a nossa fé seja fortalecida e a nossa esperança em Ti seja restaurada. Por tudo isso, nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.